Olá pessoal, peço desculpa, depois no vídeo anterior disse que ia falar sobre a Revolução Americana, mas a pedido de várias pessoas, por mensagem privada, vou antes falar sobre a Revolução Francesa, mais concretamente sobre os antecedentes. Ora bem, a Revolução Francesa, como todos sabem ou devem saber, ocorreu em 1789. Mas houve uma série de motivos que levou os franceses a fazerem a sua afamada revolução. Entre eles está talvez o mais importante, era o terceiro Estado ter de trabalhar para alimentar as outras duas ordens e terem de pagar imensos impostos, enquanto o clero e a nobreza viviam na riqueza e ostentação. Isto enfurecia muito o terceiro Estado, pois era o grupo que mais pagava impostos e era o que menos usufruía do que pagava, enquanto os outros dois Estados não pagavam impostos e eram os que mais aproveitavam dos impostos que provinham do terceiro Estado. Entretanto, o terceiro Estado, nomeadamente a burguesia, pois eram os mais cultos, começava a verificar que não era justo o clero e a nobreza, que representavam apenas 2% da população, representarem a nação, isto é, estarem representados com mais poder nos Estados Gerais e serem eles a governar o reino, pois não era o terceiro Estado a governar, era antes a nobreza e o clero, e o alto clero, mais até o alto clero. Pois havia de ser o terceiro Estado a fazer essa justa representação, já que era a maior fatia da população, 98%, e consecutivamente a que mais produzia para o desenvolvimento do reino, a que mais produzia, a que mais fazia e a que mais trabalhava. Além disso, a França, nas vésperas da Revolução, vive uma crise financeira, pois as despesas eram maiores que as receitas, e o principal encargo destas finanças eram os juros de dívida, isto é, os franceses começaram a acumular dívida sobre dívida, e começaram a ter imensos juros provenientes de empréstimos que faziam para anularem essas dívidas, empréstimos esses que eram pedidos a países estrangeiros ou até mesmo a particulares e que, claro, vinham com juros. Começaram a ter imensos problemas e daí o principal encargo das finanças, a principal despesa, ser os juros da dívida. Ora bem, de facto, a França vivia momentos complicados. A grande confusão nas finanças, a incapacidade do rei para administrar o país, ainda chamou um ministro para tentar solucionar a crise financeira, que era burguês do terceiro Estado, e esse referiu-lhe e começou-lhe a dizer que era melhor, para solucionar tudo aquilo, que era melhor os nobres e o alto clero começar a pagar impostos, ao que ele disse que não. A corte mergulhada no prazer e sem se preocupar com os problemas no reino, como podem ver no filme de Marie Antoinette, caso tenham a oportunidade de o ver, reflete muito bem a vida na corte naquela época, em que os nobres apenas olhavam para o seu umbigo e para os seus lucros. O exemplo americano, pois eu não fiz um vídeo sobre a Revolução Americana, mas os franceses ajudaram os independentistas americanos a consumarem a sua revolta e a serem independentes, e depois o governo americano era um governo extremamente liberal, tinha um presidente e foi uma revolução fundadora, e eles olharem para o exemplo dos seus aliados também sentiam uma saudade e sentiam uma necessidade de ter um governo mais liberal. E o aumento das revoltas, depois também começaram, antes de 1789, também começou a aumentar as revoltas. O terceiro Estado, para resolver todos estes problemas, propunha a realização periódica dos Estados Gerais, que já não eram reunidos desde 1614, a contribuição das três ordens em pé de igualdade, isto é, com as três ordens contribuírem
com a mesma quantidade de dinheiro, incluindo pôr a nobreza e o clero a pagarem impostos, os votos serem contados por cabeça e não por ordem. Esta vou explicar um bocadinho melhor mais à frente. E ainda as penas judiciais serem atribuídas segundo a natureza do delito sem distinção social. Isto é, as penas, por exemplo, se alguma pessoa do povo cometia o crime de assassinar outra pessoa, a pena ia ser muito diferente do que se o nobre assassinasse um camponês. O nobre provavelmente seria uma coima em dinheiro e pronto. Agora, o camponês não. O camponês seria açoitado, seria preso e seria muito mais, e aconteceriam penas muito mais graves para o camponês do que para o nobre. Ora, o terceiro Estado pretendia que isso acabasse e que todos fossem julgados e condenados da mesma maneira. A nobreza foi o Estado que mais resistiu a estas imposições populares, pois era nos cadernos de queixas, que eram cadernos em que todos os Estados apontavam as suas queixas e o que queriam ver mudado na França. Ora bem, o terceiro Estado apontou este conjunto de medidas que agora referi e a nobreza respondeu a dizer que não, que mantinha-se intransigente e que queria na mesma todos os seus direitos e que não queria ceder nem 1 milímetro às imposições do terceiro Estado. Ainda é de referir que antes da Revolução a economia era atrasada, assim como a agricultura, pois era uma agricultura muito tradicional, na qual não havia tecnologia e por isso a produção era baixa, o que ainda punha a situação económica francesa num estado pior. Quanto à questão do voto, ora bem, entretanto, perante toda esta pressão, o rei Luís XVI decide declarar Estados Gerais, os quais tiveram lugar em Versalhes a 5 de maio de 1789, no meio da maior expectativa. Não só porque desde 1614 o absolutismo francês abandonara a consulta daquela Assembleia, mas especialmente porque o terceiro Estado reivindicava o voto por cabeça e não por ordem. Isto é, o terceiro Estado tinha mais deputados do que a nobreza e o clero juntos. Então a eles interessava-lhes que o voto fosse por cabeça e não por ordem. Por ordem era basicamente duas ordens juntarem-se contra uma. E o que acontecia era que a nobreza e o clero, como eram ordens privilegiadas, e para manter os seus privilégios, juntavam-se sempre e conseguiam sempre votar propostas do seu interesse. Ora bem, o terceiro Estado reivindicava o voto por cabeça e não por ordem. Contudo, as esperanças do terceiro Estado saíram furadas. O clero e a nobreza revelavam-se intransigentes na defesa do voto por ordem, o que naturalmente os favorecia, como acabei de explicar. Quanto a Luís XVI, mostrou-se simplesmente incapaz de decidir. Luís XVI estava extremamente confuso e não conseguia ter uma decisão que tendesse para um dos lados. Foi neste impasse que, a 17 de junho, eclodiu o primeiro ato revolucionário. Considerando representar a quase totalidade da população francesa, os deputados do terceiro Estado proclamaram-se na Assembleia Nacional. Isto é, quando os Estados Gerais acabaram, os deputados do terceiro Estado, como as suas... como é que eu ia te explicar? Como as suas propostas tinham sido furadas, pois porque o primeiro e o segundo Estado não tinham aceitado, eles então decidiram se reunir numa Assembleia Nacional apenas os deputados do terceiro Estado. E alguns deputados, a maior parte também dos deputados do clero,
e 47 nobres. Ora bem, assim os Estados Gerais passaram-se a chamar Assembleia Nacional. E nessa Assembleia Nacional, a 17 de junho, eclodiu o primeiro ato revolucionário. Os deputados do sexto Estado proclamaram esta Assembleia Nacional, isto é, basicamente fizeram uma espécie de mini-revolta. A esta caberiam de futuro todas as decisões que o monarca deveria executar. Em consequência, a nação soberana, e não Deus como até então se dizia, tornou-se a fonte do poder legítimo e a nova autoridade política. Isto é, a nação passou a ser governada por os maiores representantes da mesma, que eram o terceiro Estado, e não Deus. E não a monarquia absoluta, que se pensava era um poder atribuído por Deus. Assim a monarquia absoluta viu os seus dias chegarem ao fim. Entretanto, a 20 de junho, os deputados pronunciaram o célebre juramento da sala do jogo de Pella, de não se separarem enquanto não redigissem uma Constituição para a França. A nova Assembleia recebeu o nome de Assembleia Nacional Constituinte. Isto é, neste juramento da sala do jogo de Pella, os deputados do terceiro Estado juraram não se separar mais enquanto não redigissem uma nova Constituição para a França. E da Assembleia Nacional passou a ser chamada de Assembleia Nacional Constituinte. Ora bem, malta, foi este o meu vídeo, espero que tenham gostado. Para a próxima trarei a monarquia constitucional e talvez a convenção na época da Revolução Francesa. Obrigado para todas as pessoas que subscreveram e deixem like. Tchau!